Continuando então, vamos entrar na região controle CRUD, tá? Primeiro método que nós vamos ver é o método do inserir, né? Nós executamos o do inserir da janela Py, se tudo ocorrer conforme previsto, né? Se retornar um true aqui, nós então configuramos a NFE, nós vimos esse método lá na infra, daí nós pegamos um número, né? Nós consultamos o número cujo ID é igual a 1, tá? Estamos imaginando aqui que existe apenas um registro na tabela número da NFE, é usada apenas uma série, tá bom? Se você vai usar outras séries, você tem que adaptar isso daqui, tá? Daí o que a gente faz? Nós incrementamos esse número, ok? Convertemos esse número para um formato JSON e atualizamos esse número lá, tá? Então vamos dizer que na tabela tem o número 258. Esse número ele vai vir nesse objeto que foi consultado aqui, ó, ok? Logo depois eu incremento esse número, né? Então o número aqui do objeto vai ficar 259. Daí eu atualizo esse número no banco de dados, né? Através desse comando aqui, tá bom? Aí tem um exercício aqui, ó. Pense numa maneira de atualizar o número no servidor e já retornar o número atualizado, né? Por que isso? Tá? Porque pode acontecer que duas pessoas em duas máquinas diferentes cliquem no botão para iniciar uma nova nota fiscal. Daí eles vão receber o mesmo número, vão incrementar o mesmo número e vão jogar o mesmo número para o servidor, né? Ok? Então o ideal é que você faça isso, né, essa atualização já no servidor, tá? Você já retorne aqui esse objeto número com o número que vai ser usado mesmo, tá? Então o exercício é você pensar como fazer isso, tá bom? Legal, depois que eu faço isso daí, olha, eu vou persistir uma nota com o status 0 em edição, tá? Então eu já passo aqui a data para a nota, né, o número da nota, né, a série da nota no caso, aqui o número dela, código numérico, aqui eu já monto a chave de acesso, tá certo? E depois que eu passo todos esses dados aí, eu clico no botão salvar, né? Então nesse momento, olha, eu insiro, legal, informo tudo isso daqui para os objetos, clico no botão salvar e já clico no botão alterar, né? Então quando o usuário ele está usando o sistema, a nota ela está sempre em modo de edição, tá? Porque ele insere e já edita a nota, tranquilo? E isso ocorre, né, para que nós já fiquemos aí com o ID da nota e tudo mais, com todos os dados daquele registro, tá? Muito bem. O do editar, ele vai configurar a NFE, vai pôr o status da tela em editando, vai pegar a sequência do item a partir do número de registros que tem lá na CDS-NF detalhe e vai setar o foco no edit da operação fiscal. O do excluir vai perguntar se o usuário quer excluir, né? E vai executar a exclusão, tá bom? E o do salvar, né? Inclusive esse do salvar ele vai ser chamado aqui, ó, já no momento da inserção, porque nós clicamos no botão salvar, né? Sem o usuário perceber. Vamos ver o que é que acontece. Se a janela está em modo de edição, ó, se o status da tela for ST editando, ele vai verificar se o usuário ele informou a operação fiscal, tá? E também vai verificar o número da nota e ele atualiza os totais. Daí, se ele conseguir realizar o método do salvar da janela Py, ele continua com a execução, tá? Ele cria um novo objeto, caso ainda não tenha sido criado, um objeto principal, né, que é a NFE cabeçalho. E ele vai passar todos os dados dos edits para os campos, né, os atributos desse objeto principal, tá? Logo depois que ele faz isso, ele verifica se o status da tela está em edição, tá? Tem um comentário aqui, ó. A nota só fica em modo de inserção no início para pegar o seu número. Logo depois, ela fica sempre em modo de edição, tá? Então, quando a gente clica em incluir, né, que ele faz essas atribuições aqui, ó, e clica no botão salvar, o método do salvar ele vai realizar esses procedimentos aqui, ó, né, onde ele está atribuindo tudo ao objeto principal, tá? Mas ele pula esse if,
tá? Então ele só atribui os dados do objeto principal e já salva, né? E aí ele já entra em modo de edição, tá? Logo quando ele está em modo de edição, né, o usuário ele não percebe isso acontecer, evidentemente, né? Estando em modo de edição, o que é que ele continua fazendo, né? Ele vai agora setar os dados do destinatário, certo? Através dos edits do destinatário, ele vai jogando no objeto destinatário que está vinculado ao objeto principal, tá? Daí ele seta os dados de detalhe, né? Ele vai fazer um laço no cliente dataset do detalhe, né? No buff dataset. Aí para cada registro ele cria um novo objeto de detalhe, seta os dados do buff dataset nesse objeto. Daí para cada item de detalhe ele vai pegar o seu imposto, tá? Ele faz um locate aí dentro do cliente dataset do imposto, ó, tá? Para conseguir localizar o imposto vinculado àquele detalhe, tá? Ele vai fazer isso para o ICMS, vai fazer isso para o ISS, para o IPI, imposto de importação, PIS, COFINS e assim sucessivamente, né? Para todos os objetos que estão vinculados ao detalhe, tá? Você pode observar que aqui está bem completo, né? Muito embora nós ainda não tenhamos a janelinha que contém as grids desses objetos que estão vinculados, né? Que essa janelinha ficou um exercício para você fazer, tá? Mas o código em si já está pronto aqui para pegar esses objetos, tá? Em relação aos referenciados aqui, ó, nota referenciada, nota rural, CTE, cupom fiscal, ficou um exercício, tá? Para você implementar esse grupo. Então, com base no que nós fizemos aqui nos demais grupos, você vai implementar a atribuição dos objetos dos grupos referenciados, tá bom? Daí nós temos aqui o local da entrega, local da retirada. Daí chegamos no grupo de transporte, né? Temos o transporte aqui, ó. Dentro de transporte nós temos o reboque e os volumes. Também tem um exercício aqui para você, tá? Daí temos o grupo de cobrança, onde nós temos a fatura e temos as duplicatas. Duplicatas também ficou como um exercício, tá bom? Daí, ó, se a tela estiver inserindo, né? Se o usuário estiver inserindo, isso ocorre apenas quando ele clica no botão inserir, nós vamos chamar o método lá do servidor para inserir a nota de cabeçalho, tá? E aqui nós temos um exercício para você implementar as demais inclusões, né? Quando você debugar a aplicação, você vai entender que exercício é esse aqui, tá? Já se ela estiver em modo de edição, nós persistimos o cabeçalho, persistimos o destinatário, o local da entrega, o local da retirada, o transporte. Veja que o transporte está comentado. Vai descomentar e descobrir por que ele está assim. Daí chegamos nos detalhes, né? Ele vai fazer um laço na lista de detalhes que está vinculado ao objeto principal. Aí vai persistir aqui a NFE detalhe, vai persistir o ICMS, o PIS, o COFINS, o IPI. Aí tem um exercício aqui para você implementar as demais alterações, tá? Observe que da forma como nós estamos fazendo aqui, nós estamos consumindo o servidor várias vezes, né? Estamos efetuando várias alterações, tá? Para cada tabela vinculada, nós chamamos o servidor, né? Você pode pensar numa maneira, né, de fazer isso aqui diferente, que é enviar apenas o cabeçalho para o servidor, tá? Apenas o JSON, né, do cabeçalho para o servidor. Daí esse JSON ele tem que ter todos os outros objetos vinculados. E ao chegar lá no servidor, você quebra esse JSON e realiza essas inclusões lá, ou inclusões ou alterações, dependendo do que está acontecendo, tá? Então fica como um exercício para você analisar isso daí, verificar a complexidade disso aí, tá? Se é difícil, se é fácil, né? Nós vamos mostrar ainda nesse curso umas alterações que nós fizemos lá no servidor, tá? Para persistir ou consultar, né? No caso, para consultar alguns objetos de uma forma diferente, tá? Isso vai dar uma ideia, uma noção de como você pode alterar lá a classe no servidor, né? Para realizar esse exercício, né? Vamos falar assim, esse exercício para passar isso daqui para o servidor, tá?
Então no cliente o que é que ficaria, né? Ficaria apenas essa chamada aqui, ó, onde você manda a NFE cabeçalho para o servidor, tá? Veja que aqui nós estamos convertendo a NFE cabeçalho para JSON, ó. Legal? Daí nós mandamos esse objeto JSON para o servidor, tá? Se essa NFE cabeçalho aqui ela já estiver com todos os outros objetos vinculados, então um JSON gigante, né? Vai ter o detalhe, vai ter o transporte, vai ter todo mundo vinculado, tá? Ao chegar no servidor, se você quebrar esse JSON em vários objetos, você poderia realizar, né, essa inclusão ou essa alteração lá no lado do servidor. Será que vale a pena? É muito complexo, não é? Tá bom, isso daí você vai analisar, tá? Você vai ver, vai tentar realizar esse exercício aí, tá bom? Legal, então aqui nós concluímos, né, o método de salvamento e também concluímos a região controles do CRUD, tá? É importantíssimo, né, que você debugue a aplicação, tá? Você não vai conseguir compreender e colocar essa aplicação em produção sem debugar, tá bom? Então ponha os breakpoints, vai realizando novas inclusões, alterações, né, até você realmente entender como é que a aplicação ela funciona, tá? No próximo vídeo aula nós vamos continuar analisando os métodos das demais regiões, tá bom?